Oi, João. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Desculpa, eu estava fazendo uma avaliação online ali, daí depois que a gente começa, é melhor terminar, porque senão a gente perde Sim, algumas depois a gente... etapas. exatamente. Então... Sim. Bom, eu li a tua mensagem ali, né? Então, Uhum. a intenção é de mandar o material para ti exatamente para tu veres, né, quais são os conceitos, e aí a gente vai Sim. conversando aqui para tu ir compreendendo algumas coisas, Uhum. né? Uhum. Estás com o arquivo ali, não, disponível? Sim, tem aqui. Daí Tu tu quer pode... compartilhar a tela? Isso, daí tu compartilha e vai falando aí tuas... Tá, tranquilo. Peraí. A Só gente vou vai abrir isso conversando, então, aqui. sobre as questões. Te agradeço ali o envio da planilha, vai ser útil, Ah, capaz. porque a que eu tinha era até só 1924, acho que é ali, né? Aquela original, né? Sim, sim. Tá aparecendo o senhor já? Isso. Tá. Tá, então eu fui estudar os conceitos, né, ali, que o senhor me mandou. Aí eu vi as séries numéricas, correto? Se eu não me engano, a gente tinha visto na cálculo 1 que eu fiz. E aí, o que acontece? Eu entendi aqui, basicamente, a divisão que que nem eu anotei aqui, ela seria, ela tem um número infinito, né? Então, é a soma desses infinitos que vai ter um valor finito. Seria esse o conceito? Isso. Certo. Isso é a ideia de convergência, exatamente. Tá bem. E só que daí o que acontece? Eu entendi que a gente tem aqui, como é que eu posso dizer aqui que eu tinha visto? Ó, deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado o que, que era cada um. Aqui, a gente tem as sequências numéricas, né? Então, aqui a gente tem a soma 1, soma 2, soma 3, né? Que são as somas parciais, né? Que nem está aqui. Isso. O que eu não compreendi é o que seria essa porcentagem de 90% da soma, 99% e a Perfeito. partir da terceira. Tá. Tem. Então, assim, ó, a ideia da soma parcial, né, como o próprio nome diz, né, já que a soma tem Uhum, infinitos termos, tu vai somando, né, a primeira parcela, depois soma uhum, a primeira com a segunda com a terceira e assim sucessivamente, tá? Então, qual é tá. a ideia da convergência? À medida que você vai acrescentando uma a uma as parcelas, estas somas parciais, elas Uhum, representam, como o próprio nome diz, né, uma parte do valor total da soma, sim. certo? Então, qual é a conta que a gente faz? Tu pega o 0,3 e divide por um terço, porque um terço seria a soma exata, né? Sim, sim. Certo? Então, se tu dividir 0,3 por um terço, vai dar aproximadamente 90% do total que é representado pelo um terço, Ah, entendi. Aham. entendeu? Aí tu depois, se tomar as duas primeiras parcelas ali, né, da 0,3 mais 0,03, que é Uhum, 0,33. Mesma coisa, tu pega esse valor, divide pelo valor que é um terço, vai dar em torno de 99% da soma. E entendi. assim sucessivamente. Na verdade, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que, neste caso específico aí do um terço, né, tu vê, Uhum, somando aí 3, 4 casas decimais, a gente já tem mais de 99% da soma praticamente. Então, sim. né, na vida prática, a gente usando 3, 4 casas decimais, a gente resolve boa parte dos problemas. Ah, entendi. Compreendi. E aí seria isso que o senhor comenta ali embaixo, que o erro seria de 10 na menos 4. Isso, isso, exatamente. Porque, assim, é, claro que isso aí, né, João, depende muito do problema que tu tem que resolver. Vamos imaginar, assim, que Uhum, seja um problema, sei lá, de medicina, um problema de
construção de um supercomputador. Claro que aí, nesses casos que, por exemplo, que envolve, sei lá, um risco de vida, aí talvez seja necessário trabalhar com um número maior de casos decimais para ter uma garantia maior, certo? Sim. Uhum. Mas vamos supor, no caso, vamos fazer o caso prático aqui de calcular os valores das mercadorias, né? O preço das mercadorias que a gente compra em reais aqui no Brasil. A maior parte dos produtos que a gente compra e vende são calculados com duas casas decimais, né? Sim. Tem o setor de combustíveis ali, que é uma regra um pouco diferente, né, ainda, Uhum. parece que vai uniformizar no ano que vem, e também tem o setor de tarifação da energia elétrica, que é calculada com mais casas decimais do que a maioria dos produtos. Tá? O O restante, a padrão. maioria dos Uhum. produtos é com duas casas decimais. Né? Então, né, para esse tipo de situação, trabalhar com duas casas decimais está bom. Né? Sim. Então, Já dá um valor confiável. exatamente. Agora, Uhum. quando a situação exige, bom, vamos supor que eu quero calcular o um terço com pelo menos 10 casas decimais corretas, bom, é só tu expandir ali, como a regra de formação, né, deste caso aqui é bastante simples, aí tu pega 0, 3, 3, 3, 3, vai até a 10ª casa, né? Calcula. E exatamente, Uhum. essa é a ideia. Tá, tá bom. E passando aqui para frente, né? Então, daí eu tenho uma olhada de novo na questão de convergência, né? Então, o que eu fiquei aqui um pouco na dúvida seria o conceito específico de uma série de números, elas convergirem ou divergirem, né? Isso, tá. Aí, o que eu pensei, vendo ali mais ou menos, que se eu tenho o valor, como é que pode ser? Que nem ali eu tenho o valor de um terço, né? Que seria o valor finito dessa série de números. Ela vai convergir, né? Mas se eu não tenho, ela não converge. Não sei se está certo. Isso, exatamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim bem fácil de entender. Se eu somar a seguinte quantidade infinita, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais Uhum, 16 mais 32, etc. Vou dobrando. uhum, Evidentemente que se eu somar essa quantidade infinita de números, ela vai divergir, porque se eu pegar as somas parciais, a primeira soma parcial vai dar 1. Né? Se eu sim. somar 1 mais 2, vai dar 3. 1 mais 2 Uhum, mais 4 vai dar 7. Então, as somas parciais começam a aumentar e não se aproximam de um determinado número. Isso se chama série sim. divergente, exatamente. Então, quando E tem que lá soma, no gráfico aumentaria daí. isso, exatamente. Então, Uhum, quando tem soma, é porque ela se aproxima de um número, a soma se transforma num valor finito. E quando não tem soma, ela é dita uma série divergente, exatamente. tá bem. Aí, após, tem a escrita matemática, né? Então, ali uma série numérica, dita convergente, e que foi o que a gente conversou, né? Se existe um número de Isso, sequência de isso. somas, né? Deixa eu virar a página aqui. Aí, esse conceito aqui eu nunca tive contato e eu dei uma olhada ali na internet, mas eu não ficou muito claro, né? Que falava, Tá, eu botava séries de potências e aí eles falavam de séries geométricas, né? Então, eu não fiquei com isso muito claro. tá. A diferença das séries de potências em relação às séries numéricas, né, é que Uhum, em vez de eu somar valores numéricos, eu estou somando valores que são representados por uma variável x. No caso aqui, desse primeiro exemplo, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, etc. Isso aqui é uma série de potências que é chamada de uma série geométrica também, né? Porque, observa, ó, a regra de formação, né? Se tu pega o primeiro elemento da série, que é 1, tu sim. multiplica por x, dá x. Uhum, Multiplica novamente por x, resulta x ao quadrado, uhum, certo? Multiplica novamente por x, dá x ao cubo. uhum. Então, isso aqui é uma série geométrica cuja razão é exatamente igual a x, Tá. tá? Uhum, E a condição de convergência da série geométrica é que o módulo da razão tem que ser menor que 1. Né? Então, usando a fórmula da soma da série geométrica, que é o primeiro termo da série, que geralmente é representado pela letra A, que neste exemplo aqui é o número 1, né? O tá. primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Como a razão dessa série é x, vai ficar 1 sobre 1 menos x.
tá? Mas essa soma aqui, ela só será válida se o x for um número real cujo módulo é menor que 1. Então, se tu pegar, por exemplo, substituir o x por 1/2 ali, Tá. tá? Vai ficar 1 mais 1/2, mais 1/2 ao quadrado, etc. Quanto é que é a soma dessa série? É 1 sobre 1 menos 1/2, Uhum. porque o 1/2 satisfaz a condição de convergência, certo? Tá. Por outro lado, se tu substituires nessa primeira série aqui o x por 3, vai ficar Uhum. 1 mais 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo, que vai ser uma série divergente. Aí tu não pode fazer uso da fórmula, porque o 3 é um número cujo módulo é maior que 1. Ah, entendi. Né? Uhum. Então, a diferença deste exemplo aqui, em relação ao exemplo anterior, é que, como o x é um número variável, né, a validade dessa fórmula aqui está sujeita a essa condição destacada em vermelho. Só vai poder usar essa Sim. fórmula se o módulo de x satisfizer aquela condição ali. Eu só não entendi a questão do e-mail. 1,5, professor. Seria 1 sobre 1 menos 1,5, que o senhor falou. Isso, 1 sobre 1 menos meio. Isso, exatamente. Aí ficaria 1 menos 0,5. Isso, Desculpa, 1 sobre 0,5. isso, que vai dar Negativo, né? 2. Que vai dar 2. Exatamente. Entendi. Isso. Mas aí... Ah, tá, mas daí não é o módulo. Tá, entendi. É que Isso, daí eu isso. ia dizer, ah, tá, mas não vai ficar menor que 1, mas daí é que... Não, não. Exatamente. A condição de convergência é o módulo, mas aqui na fórmula não entra o módulo. Certo? Tá, tranquilo. Tá? Porque o x poderia ser negativo, né? Por Sim. exemplo, imagina o x igual a menos 1/3. Tá? Se tu Uhum. colocar aqui 1 mais menos 1/3, mais menos 1/3 ao quadrado, mais menos 1/3 ao cubo, etc. O menos 1/3, Uhum. ele está aqui dentro desse intervalo aqui, ó, né? Satisfaz essa condição. Sim. Aí tu Uhum. vai substituir aqui, vai ficar 1 dividido por 1 menos 1/3. Sim. Ou seja, 1 sobre 1 mais 1/3 é 4/3. Então, se tu colocar menos 1/3 aqui, a soma da série era 3/4. Uhum. Entendi. Tá? E a Tá. mesma coisa, né? O importante desse conceito é o seguinte: se tu fizer as somas parciais, no caso, vamos supor, no caso de um exemplo que seja convergente, né? É o mesmo Uhum. exemplo do 1/3. Quando tu vai somando uma a uma as parcelas, as somas parciais vão se aproximar daquele valor que é chamado a soma da série. Entendi. Tá bem. Aí o próximo foi o produto escalar, né? Isso. Que daí eu, se eu não me engano, me lembro de ter visto também um cálculo 1, É o possível produto que tu tenha escalar. visto, talvez tu tenha visto, tu não fez aquela disciplina de álgebra matricial ou álgebra linear? Não me lembro, professor. Porque geralmente, talvez lá no início do cálculo eles tenham dado lá alguma noção de produto escalar, talvez a parte Eu de acho que foi vetores, isso. né? Isso, Isso, exatamente. exatamente, isso. Aí Sim, que foi bem tranquilo para mim, né? Porque seria a multiplicação ali da mesma sequência, né? Então, que nem ali o exemplo é o 1 e o 2, né? Como é que posso dizer? Os vetores, a localização dos vetores, né? E o V1, V2, né? Então, tu multiplicaria o U1 por V1 e somaria com a multiplicação de U2 por V2, né? isso. E ali, então, também ele fala... deixa eu ver. Tá, daí aqui ele dá um exemplo, o senhor deu um exemplo, né, da soma que deu igual a 1, e aí ele fala que os vetores eles vão ser ortogonais se o resultado dessa multiplicação entre eles for zero, correto? Isso. E aí aqui tem a representação, né, então tem mais tem um exemplo ali e o, Os com o dois resultado vetores. dando zero, isso. Aham, Só deixa eu silenciar aqui. Aí. claro. Aqui foi tranquilo até para mim. Isso. Não... Então, esse exemplo aí, João, ele é muito importante pelo seguinte, é, Hum, no caso dos vetores do R2, como a gente está vendo aí neste exemplo, e também a gente hum, consegue ver nos vetores do R3, quando o produto escalar dá zero, né, que é esse primeiro exemplo que a gente está vendo aí, o vetor sim. 1, 1 e o vetor menos 1, 1. Fez o Uhum. produto escalar, deu zero. A interpretação geométrica é que o ângulo formado pelos dois vetores é igual a 90 graus. Tá? Ah, sim. Uhum. Isso vai acontecer no caso dos vetores do R2 e também nos vetores do R3.
Uhum. Tá? Existe também a definição de produto escalar para vetores do R4, do R5, são definições semelhantes, só que no R4 não tem como representar aí, né? Tem como fazer uma representação gráfica Sim. de um elemento de 4 dimensões. Desculpa a minha pergunta, professor, ela pode ser um pouco leiga, mas eu não entendi só, o R2 seria a dimensão do... Ah, tá. R2 é assim, ó, é o nome que a gente dá para o plano XY, né? É o R Aham. com o 2 em cima, assim, como se fosse um Isso, expoente, sabe? aham, uhum. São os vetores é o conjunto dos vetores de duas coordenadas, é chamado de R2. Ah, tá, E o R3 é o conjunto formado pelos vetores que têm 3 coordenadas. tá. Os vetores da forma x, y, z. Ah, tranquilo. Não te preocupe, é que para mim, como eu estou familiarizado, né? Sim. Não, Mas não, tranquilo. se eu tiver alguma dúvida, não te constrange, pode perguntar. Tá bem, obrigado. Então aqui foi tranquilo também. Aí depois, sobre normal módulo, eu me lembro também que a gente viu o cálculo 1, né? Só que na época eu não vi a lógica por trás disso, né? Então, que nem ele fala, né, o módulo, então, ele vai descobrir o valor, né, daquele vetor que dá basicamente o comprimento dele, seria isso, né? Isso. E aí o que eu entendi é que esse cálculo aqui, né, a raiz quadrada de u1 ao quadrado mais u2 ao quadrado, seria a mesma coisa que a gente descobriu a hipotenusa ali, né? Isso. Uhum, Tá. exatamente. É isso mesmo. Né? E Porque o 1 ele é a distância aqui no eixo horizontal, né? O sim. 2 é a distância no eixo vertical e aqui vai dar a Uhum. hipotenusa do triângulo. Então, exatamente. É o que vai ser Certo. Aí o nome, João, depende muito dos livros, depende da área de conhecimento, né? Por exemplo, Uhum. em física, né, se usa muito o termo módulo, porque na física essa quantidade representa o tamanho da força, né? Vamos supor, quando tu aplica Ah, uma sim. força sobre uma superfície, né? Essa força tem um módulo, porque ele é um vetor, então ela tem módulo, direção e sentido, né? O módulo é o tamanho da coisa. Por exemplo, no caso da velocidade, que é também um vetor, o módulo é medido em Sim. quilômetros por hora, por exemplo. Uhum. Agora, quando tu aplica uma força sobre uma parede, ele coloca um peso, assim, então a força é medida em newtons, certo? Uhum. Então, mas Uhum. essa quantidade seria o módulo do vetor força. Sim. No caso do nosso peso, né, que é a massa multiplicada pela gravidade. Ele é expresso em newtons e é um módulo da força-peso que aponta, né, Sim. no sentido lá do centro da Terra. Uhum. Entendi, professor. E, e aí, esse módulo D1 vai ser um vetor unitário, né? O que, de primeira, assim, eu não tinha compreendido muito bem o que seria um vetor unitário. E aí, eu não sei se o senhor quiser reforçar comigo. Sim, aqui, João, é o seguinte, ó, quer ver, deixa eu ver se eu localizo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uhum. É, tem várias situações em que o pessoal usa vetores para representar várias quantidades diferentes. Eu já mostrei isso para meus alunos, que é o mapa de ventos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Quer ver, ó? Tu mesmo pode olhar ali, ó. Tu bota ali no Google, ali, no navegador, ali, mapa de ventos, tá? Aí, quer ver, ó? Ele vai te mostrar. Deixa eu compartilhar então aqui para ti. Peraí. Tá, vou parar aqui. Isso, Deu. tá. Vou te mostrar aqui. Tá vendo aqui essa figurinha aqui, ó? Uhum. Ah, sim. Uhum. Tá? Então, isso aqui é uma representação do globo, né? E tem ali, ó, Uhum. aqueles vetores, né? Sim. Representando o mapa de vento sobre a superfície terrestre, né? E tu vai Uhum. girando aqui, tu vai vendo, né? Em diversos pontos do globo aqui a direção dos ventos, representado por Sim. vetores, tá? Então, se quiser Uhum. olhar com mais proximidade, ó, a região da América do Sul aqui, tá? Uhum. Então, tu pode ver, né, que tem alguns lugares em que os vetores são mais compridos, né, outros eles são menores, né?
Sim, E isso é calculado para dar uma ideia da velocidade. Quanto maior sim. é o comprimento do vetor, maior é a Maior a velocidade velocidade. correspondente, né? Uhum. E também, pode ver, as flechinhas, elas têm uma direção e um sentido. Então, aqui, por exemplo, nessa região aqui do Nordeste, ó, eles vêm aqui, ó, e vêm nessa direção e nesse sentido. Aí eles entram no território, eles vão indo para um determinado lugar. Ó. Aqui, por exemplo, eles vêm, ó, antes de chegar no Brasil, eles fazem essa curva aqui, depois tem essa outra curva aqui, daí eles entram aqui, ó. Então, Uhum. o que isso quer dizer aqui? Né? As forças lá atmosféricas acabam interferindo, né? E tem questões, às vezes, de geografia, às vezes tem algum... Né? No caso aqui, em cima do oceano, não tem nenhum obstáculo natural, né? Então, isso aqui é devido a uma diferença de pressão, alguma coisa assim. Sim, temperatura. Tá? Então, Uhum. no caso dos vetores ditos unitários, né? É quando o comprimento deles é igual a 1. Então, qual é o sentido de usar o vetor unitário? Quando o tamanho do vetor não faz diferença. Ah, Tá? sim. Uhum. Então, quando numa determinada situação não houver importância, né, o comprimento ser igual a 2, ou 3, ou 1, ou 5, ou 20, é Uhum. melhor usar o comprimento igual a 1. Porque daí tu, por exemplo, em certos manuais que tem lá determinadas regras, né, é, quando não importa representar comprimentos de vetores maiores do que 1, aí tu uniformiza e usa sempre o modo igual a 1, que torna mais fácil a comunicação, é nesse sentido. O que seria, então, a normalização do vetor? Isso, Ah, tá. exatamente, Uhum. exatamente. Tá. Tá? Nesse caso aqui, né, desse recurso, para navegação aérea é importante saber onde é que tem ventos mais fortes, por isso que eles usam também, né, esses comprimentos maiores. Sim, sim, não pode ser unitário. Bem. Uhum. Exatamente. Tá, então, vou voltar para ti aí. Tá. Pode seguir. Tá, então ali, né, a questão do módulo e a questão do vetor unitário, que a gente já viu. Só fechar aqui. Aí depois ali o senhor deu um exemplo, né, dos vetores com localização 4 e 3, e aí o cálculo aqui de hipotenusa, vamos dizer assim, né, do Uhum. comprimento do vetor, daria 5 o valor. Isto. E aí, é que nem ali, né, todo vetor não nulo pode ser normalizado, né? Então, que é o que a gente estava falando de fazer um padrão unitário. O que eu não compreendi muito bem aqui é o seguinte, eu vi, depois de pesquisar na internet, que para padronizar, né, como eu vi que geralmente a gente padroniza quando eles têm a mesma origem, né? Quando todos, deixa eu ver, seria para colocar todos com uma origem comum, seria isso? Isto. Certo. E aí, que daí a gente consegue representar a totalidade desses vetores de uma forma padrão, né? Uhum. E aí a gente, para normalizar, a gente divide a magnitude do vetor pelo valor dele. Então, divide as coordenadas do vetor, né, cada Uhum. uma das coordenadas pelo comprimento dele, pela norma. Só que eu não entendi que no exemplo, eles dividem o 4, que nem ali, 4 por 5, 3 por 5, só que eles dividem também o módulo, ou seja, o comprimento, 5 por 5. Aí dá o valor 1. Não, olha só. Tu Hum. tá falando desse exemplo aqui da tela aqui. É que eles usaram o mesmo lá também no site que eu vi. Então talvez eles tenham feito algum cálculo errado. Tu tem como mostrar lá, não? Aham, Se deixa eu conseguir ver. localizar aí, vamos ver como é que isso é. Eu vou só localizar e eu compartilho. Claro, Tá. claro. Histórico. É que às vezes tem um erro de edição, né? E aí eles não Sim. corrigem. Isso pode acontecer. Peraí que eu já vou achar, então. É que tem essa coisa de notação também, né, João? Aham. A notação às vezes não é a mesma em todos os textos, então tem que observar bem essa diferença que pode acontecer ali. Sim, talvez até eu tenha compreendido errado. Não, vamos ver ali, vamos ver que Deixa eu ver já, aqui, ó. já podemos esclarecer se estou localizado. Achei aqui. O senhor tá vendo? Tá, agora tá, tem esse. Isso, tá. Então, ó, tu vê, observa aqui, está usando uma notação parecida com a nossa, né? Só que está usando a flechinha no vetor, mas isso aí é só questão de notação. Tá. Tá. Então, digamos que um vetor possui comprimento 5. Tá, Uhum. tá.
Então, 3 sobre 5, 4 sobre 5. Sim, o que ele está dizendo é que essa exclamação aqui pode confundir, mas aí divide por 5, né? Sim. Tá, e aí qual é a tua dúvida? Aqui, ó, que ele dividiu também o comprimento, né? O módulo por 5. Sim, sim, quer ver, ó? Eu vou te mostrar aqui. E aí dá o valor 1, né? Porque aqui vai dar, se não me engano, 0,8 e 0,6, né? É que ele está fazendo uma representação que não foi muito feliz, digamos assim, tá? Então, Uhum. peraí, vou te mostrar aqui. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Tá, vou parar aqui. É que a representação está muito simplificada, então isso acaba Sim, gerando essa confusão. confusão. É, tá? Porque, no caso, o que ele queria dizer? Tá? Eu acho que é isso que Uhum. ele queria dizer. O vetor original, tá? Seria o mesmo do nosso exemplo ali, o 3, 4. Tá? Esse é o vetor original. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar melhor. Tá certo? Sim. Então, o que ele fez? Ele botou aquela hipotenusa ali, né? O 3 e o 4, os catetos de 3 e 4 e a hipotenusa que é o 5. Sim. Né? Uhum. Quer ver? Ó, se tu tiveres, Link? não sei se tu tem conhecimento do GeoGebra, Ah, não, não conheço. tá? Ele é bem fácil, o GeoGebra. Deixa eu ver. Eu tenho um cadastro lá, eu acho que eu vou conseguir entrar aqui. Ó, o GeoGebra, assim, tu coloca no navegador depois, geogebra.org, tá? Tá. Ele é um ambiente que tem essa interface gráfica aqui e ele é Uhum. gratuito. Se tu quiser, Sim. tu pode usá-lo sem se cadastrar, ou se tu quiser Uhum. te cadastrar, tu te cadastra. Eu me cadastrei, eu uso Sim. ali, e eu vi uma vantagem em me cadastrar pelo seguinte: se eu quiser, no caso dos vetores do R3, copiar, né, transferir os arquivos, eu Uhum. consigo. Se eu não tiver cadastrado, eu não consigo, sabe? Então, eu Ah, entendi. cadastrei. Ele só Uhum. pede uns dados ali, né? No teu caso, tu bota o teu nome e mais alguma coisa. Acho que ele pede um e-mail, coisa parecida, e Uhum. Uhum. pronto. Tá? E quando tiver Tá. tempinho, se quiser. Então, por exemplo, ó, Tranquilo. vamos olhar aqui, ó, o vetor 3, 4. Quer ver? Aí tu coloca, olha só, que barbado. Ali, já coloco. Uhum. É, tá? Então, por exemplo, tu vai calcular a norma desse vetor, tu vai escrever aqui, ó, vou botar a letra A igual a norm, ele usa esse comando aqui, ó, tá? Entre parênteses, tu coloca norm do. Ó. Ah, não, acho que é outro, não, desculpe, é ABS, Ah, tá bem. ABS. Ó. Ah, ele já deu o resultado. Isso, tá? Então, se tu dividir, né? Por que ele não... Ah, acho que ele não está aceitando esse igual aqui, não sei. O que ele está... Ah, agora se tu dividir, né, o U por 5, ó, vou botar assim, ó, U dividido pelo ABS de U, tá? Vai dar Uhum. 0,6 e 0,8. Né? Ele Uhum. chamou de vetor V, ó, tá vendo? E ele coloca o vetor V aqui, ó. Inclusive, tu tem um recurso aqui, ó, João, que tu pode, se tu marcar o vetor, tu pode selecionar uma cor diferente, ó. Ah, dei para visualizar. Daí tu consegue diferenciar o vetor que não é unitário do vetor que é Uhum. unitário. Ah, daí Né? normalizou. Tá, entendi. Isso, então, Então, este vetor está normalizado, exatamente. aham. Aí tu pode Então, conferir, ó, vou calcular o ABS do aham. vetor V. Ó, Vai vai dar dar 1. 1. Ah, entendi. Tá? Então, é Então isso que ele quis seria... dizer é isso que ele Aham. quis dizer naquela figurinha. Ele dividiu o 3 pelo 5, 4 pelo 5, né? Uhum. Que era, era a norma do vetor, fez com que a norma, que era 5, fosse dividida por 5 também. Sim, e aí com esses valores do eixo x e y dá o vetor 1, Isso, que é de o modo 3 1. quintos e o 4 quintos, exatamente. Aham. Só que aqui Então, no GeoGebra ele coloca como o número decimal, né? 3 quintos é o sim. 0,6 e o 4 quintos é o 0,8. Uhum. Entendi. Tá? Não, agora ficou claro, professor. Obrigado.
Então, vou voltar ali para ti. Pronto, pode seguir. Então, ali que nem a gente viu, aí o exemplo também que o senhor colocou, e aí eu vim até aqui ontem, tá? Que são as bases ortonormais. Então, eu vou falar primeiro o que eu entendi, daí, se o senhor quiser me explicar depois. Tá, então a base ortonormais, ela vai ser considerada assim com dois requisitos, né? Se ela for de valor unitário, o vetor, né? E se eles forem ortogonais. De primeira, eu não estava entendendo que o senhor tinha colocado aqui o vetor, né? 1,5, e aí tinha aqui 1,0, né? Que seria o xy, né? E aqui 0,1. E depois, o que eu compreendi? Que, basicamente, o que eu estava pensando era o seguinte, eu estava pensando nessa imagem aqui, ó, professor. E aí eu não estava entendendo, tá, mas onde que o 1 e 5 vai dar em outro lugar? Não vai dar, que daí, né, o senhor coloca aqui a imagem. E aí, o que eu pensei depois? Que, na verdade, a base ali de x e y muda, né? Tipo, esse 1,5 é com base nesse vetor ortogonal dentro dele aqui. Seria mais ou menos isso? Eu não entendi muito bem. É mais ou menos isso. A diferença é que, naquele exemplo ali esse exemplo aí, ó, então, olha só. Isso aqui? Essa figura, o que está dizendo, né? Que esse vetor 1, 5, ó, ele é o resultado dessa combinação linear aqui, né? O vetor 1, 0 multiplicado pelo número 1 e o vetor 0, 1 multiplicado pelo número 5. Então, o que essa figura quer dizer aqui? Aqui talvez eu não tenha conseguido, eu acho que está faltando aqui, ó. O que quer dizer isso? Tu tem aqui os dois vetores da base, tá? O vetor 1, 0 aqui no eixo x e o vetor 0, 1 aqui no eixo y. Beleza? Então, para a gente conseguir como resultado, né, a partir desses dois vetores, a gente conseguiu o resultado, que é o vetor 1,5 ali, que é o que eu chamei de vetor v, eu preciso multiplicar o vetor que está no eixo x por 1, preciso multiplicar o vetor que está em cima do eixo y, ali da base, o 0, 1, né? Eu tenho que multiplicar ele por 5, então ele estica lá, né? Tá. E aí, e somando os dois é que dá o vetor 1,5. É isso que eu quis dizer com essa... Ah, tá. O resultado, então, dessa multiplicação dá 1,5. Isto, tá? Por exemplo, vamos imaginar assim, um outro exemplo. Quer ver? Me permite aqui compartilhar, por favor. Sim, sim. Quer ver? Vamos pensar aqui no exemplo do... Vou limpar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O 1, 0 e o 0,1. Tá? Estão ali os dois ali. Sim. Então, por exemplo, se eu fizer 3 vezes U mais 4 vezes V, ó, vai dar o vetor 3 e 4. Né? Então, a gente pode imaginar o seguinte, para eu conseguir este vetor W, o GeoGebra ela chama de W, ó, significa que eu tenho que multiplicar este vetorzinho aqui por 3, né? Aí vai chegar aqui, ó. Ó, quer ver? Ó, se eu fizer 3 vezes U, ó, tá lá, certo? Se eu fizer 4 vezes V, tá lá. E agora observa, se eu somar os dois, ó, o A mais B, vai dar exatamente o vetor 3, 4. Né? Ou seja, saindo com esses dois aqui na base, né, tu consegue qualquer vetor do R2 fazendo o que a gente chama de combinação, né, entre os dois. Multiplica o vetor U aqui por um certo número, multiplica o vetor por um certo número, vai dar qualquer vetor aqui. Vamos supor aqui, ó, tu quer esse vetor aqui, sei lá, o menos 5, 1. Ó, faz menos 5 vezes o vetor U mais 1 vezes o vetor V. Ó.
O senhor teria como me dar, talvez, um exemplo com informações reais, assim, porque eu só não compreendi por que que a gente não vai direto já ali com 13 e 4, por exemplo, Tá. entende? Não, entendi. Agora pensa assim, ó, tá? Vamos usar de novo navegação aérea, tá? Imagina Uhum, assim, ó, isso aqui é o mapa do Brasil aqui, né? E aqui tá, digamos que tu coloca Brasília aqui, ó, aqui na origem, tá. Uhum, tá? Aí o piloto tem que ir lá para Pernambuco, digamos, que está mais ou menos por aqui, tá. Uhum, certo? Então ele tem que representar isso no mapa, né? Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que descobrir quais são as coordenadas desse ponto aqui. Vamos pensar aqui, vamos botar um ponto aqui, ó. Isso aqui tem um recurso aqui de botar ponto. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, posso botar um ponto. Ó. Em vez de botar um vetor, eu posso botar um ponto. tá. Tá? Uhum, Então, assim, já imagina, o cara o piloto lá, a companhia vai fazer uma representação, né, desse voo que vai sair desse ponto aqui e vai chegar lá, uhum, né? Para ter uma descrição ali da viagem. Então, ele vai ter que usar um vetor para indicar, e esse vetor vai ter que ter uma certa inclinação, certo? Então, o tá. que, que isso pode ser feito? Como tu falou, em vez de colocar direto dessa forma, né, o vetor 3, 4 lá, tu pode dizer, não, Uhum, ele vai caminhar a leste, né, 3 uhum, unidades lá, e depois para norte mais 4, entendeu? Então, esse também é uma forma de comunicação, porque às vezes, muitas vezes, quando tu quer indicar, claro que o avião não vai fazer isso aqui, né? Ele não vai vir para cá para depois ir para sim, lá, porque sim. vai gastar muito mais Uhum, combustível, né? uhum, Mas como descrição, usa a ideia desses vetores, ó. Porque em vez de tu colocar direto o resultado, tu diz, ó, caminha 3 para a direita e 4 para cima, tá? Simplificando a linguagem, né? Claro que é tá. equivalente a fazer esse caminho aqui. Uhum, Por que eu estou dando o exemplo dessa forma? Porque o que é importante aí, João, é o conceito de base, tá? uhum, Porque no conjunto dos vetores, né, no caso dos vetores do plano, como a gente está enxergando aqui, tem esse conceito de base. O que é a base? É o conjunto de vetores a partir dos quais tu obtém todos os demais. Tá? Vamos fazer uma comparação com... Deixa eu ver no aqui. caso, ali, a base seria, então, 1 e 0 e 0 e 1, né? Perfeito. Exatamente. Quer ver? Ó? Vou te mostrar aqui. Ó. Seria como se a gente tivesse uma informação incompleta. E aí a gente usa essa informação através desse cálculo para conseguir o... Ah, deixa eu ligar a bateria. Para Quer ver? conseguir Ó? o resultado? Quer ver? Ó? Vamos supor que tu queira escolher uma cor aqui no GeoGebra. Tá? Tá. Olha aqui. Ó, eu quero essa cor aqui. Uhum, Olha como é que essa cor é um código. Ó. Ela é uma combinação, tá, de 3 cores básicas. Certo? Então, tu pode escolher a cor. Ó, tu pode escolher a cor aqui, ó, de 0 até... Ó, aí tu vai mexendo aqui, ó, uhum, ela te dá uma combinação, ó. Ou seja, sim. nesse sistema aqui do GeoGebra tem 3 cores que formam a base. Uhum, Tu colocando um pouquinho de cada uma das cores da base, dá uma determinada cor, o tá? resultado. Uhum, Então todas as cores que a gente enxerga, ó, vamos botar todas no 0 aqui, ó. Ó, vai dar o preto, tá? Se tu escolher duas no ele seria a 0, base. são duas, são 3 cores na base, o verde, o vermelho e o amarelo, tá? Tá. É o Uhum, sistema RGB que chama, em inglês chama RGB, que é Red, Green, Blue. Tu combina essas 3 cores, tu consegue qualquer outra cor, né? Então a ideia de base é isso, é que tu vamos pensar assim, não existe, digamos, peraí, deixa eu excluir isso aqui. Bom, depois eu mexo. Não existe o vetor 3, 4 por si só. Ele depende da existência dessa base.
Sim, acho que Entendeu? eu estou entendendo. Uhum. Tá? Vamos pensar agora no conjunto dos números, tá? Tá? Vamos pensar assim, ó, pega o número 36. Se tu pegar esse número na base 10, né, ele é 30 mais 6, certo? Uhum. 30 unidades, ou seja, 3 dezenas, mais 6 unidades. Tá. Uhum. Agora, como é que tu expressa o número 36 na base 2? É diferente, porque o Uhum. 36 é 8 mais 4. Né? O 8 na base 2 é 1, 0, 0 e 0, que é 2 ao cubo. Tá certo? Assim, ó, vou te mostrar aqui. Ó, por exemplo, tu pega o número 8, né? Na base 2, ó, ele corresponde a isso aqui, quer ver? Ó? A 1, 0, 0, 0 na base 2. Ó. Por quê? Porque esse primeiro 1 que aparece ali, ó, como é que a gente conta as potências da base? Né? A partir desse primeiro algarismo aqui, ó, tu vai aumentando da direita para a esquerda, né? Esse primeiro zero que está aqui, ele é 2 na 0. 2 na 1, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Então, esse 1 que está multiplicado, que está aparecendo aí, ele está multiplicado por 2 ao cubo. Depois, tu tem o 0 vezes o 2 ao quadrado. Aí tu tem o 0 que é vezes o 2 na 1. E tem o 0 vezes o 2 elevado a 0. Tá? Que as potências são Sim. decrescentes. É a mesma coisa que o 36, né? Na Uhum. base 10. É 3 vezes o 10 ao quadrado mais o 6 vezes o 10 na 0. Certo? Uhum. É o mesmo princípio. Sim. Então, isto aqui, ó, é o que a gente chama de base, né? A base do sistema de numeração de base 2 é formada por 0 e 1. A Sim. partir do 0 Uhum. e 1, tu representa qualquer número, Entendi. Uhum. certo? Então, no caso dos vetores, né, que a gente está falando, é a mesma coisa, tá? Uhum. Ó, tu pega o... Claro que eu entendi a tua pergunta, né? Ah, por que não pega o vetor 3, 4 direto? Não, tu pode trabalhar com 3, 4 direto, mas o que está por trás, digamos assim, do vetor 3, 4 é isso aqui, ó. Ele é o resultado de multiplicar esse primeiro vetor por 3, multiplicar o vetor v por 4 e depois somar. Uhum. Eu compreendi, professor, só colocando na prática, talvez no meu campo, para ver se o senhor, se o senhor diz que está certo ou não. Seria, então, a mesma coisa que a gente está em Brasília, que nem o senhor falou, é Pernambuco, né? A gente pode falar, Pernambuco está em tal ponto, mas a gente não sabe quais são os números que representam a nossa base de saída do aeroporto de Brasília, por exemplo. Seria mais ou menos essa questão, né? Então, Exatamente. ali a gente tem os vetores que são ortogonais, né? Porque, se eu não me engano, o resultado vai dar zero. Seria isso? Isso é que a base formada pelos vetores ortogonais é uma base, essas bases são, digamos assim, vantajosas, porque Uhum. quando tu trabalha com bases ortogonais, uma série de cálculos é mais fácil de fazer que quando a base comparada com as bases que não são ortogonais. Tá? Uhum. Tá, Entendi. esse é um aspecto. E tem um outro aspecto, é o seguinte, no caso da engenharia civil, por exemplo, né, que a gente tem as nossas casas aqui com as paredes, né, fazendo ângulos de 90 graus, por quê? Porque a experiência mostra que as construções nesse formato são muito mais seguras do que quando tu usa ângulos que não são de 90 graus. Sim. Tu aumenta a resistência, né, da estrutura. Se tu te fizer uma casa, tá? Uma loja, um prédio, enfim, uma construção, em que o ângulo entre as paredes não seja igual a 90 graus, existem experiências. Tem alguns casos que a gente vê construções desse tipo, mas são poucas. Por Sim. quê? Uhum. Porque é mais difícil tu garantir a segurança, tu vai ter que gastar mais material, certo? Tu vai ter que distribuir a carga de uma maneira diferente para poder aumentar a resistência comparada com o ângulo de 90 graus que é usado Sim. tradicionalmente. Uhum. Então, esse conceito de otimização, né, que no fundo é isso, né, tu consegue
achar a solução de maneira mais eficiente do que quando tu não usa essa propriedade de ortogonalidade. Entendi, professor. Tá? E a questão dele ser unitário, né? Isso. Da base ser de valor 1. Aí a questão dos vetores terem comprimento igual a 1, eles também produzem essa propriedade acaba simplificando uma série de fórmulas matemáticas que são usadas para calcular alguns coeficientes. Tá? Então, nesses cálculos que nós vamos fazer aí futuramente, tá? A gente vai usar algumas bases que são ortogonais. Bom, aí tem a diferença. O que são bases ortogonais? São bases em que, quando tu pega dois vetores, eles são vetores ortogonais, ou seja, entre eles o ângulo é o ângulo de 90 graus. Tá? Se forem ortonormais, aí vai ter as duas propriedades que tu falou. São ortogonais e, além disso, são vetores unitários. E para eles serem ortogonais, a multiplicação deles vai dar zero, né? O produto escalar vai dar zero. Isso. Tá. Só que aí, João, tem uma coisa, um detalhe importante, que é como é que a gente define o produto escalar. As definições de produto escalar, elas variam de acordo com o tipo de vetor que tu estiver trabalhando. Tá? Aquela definição que tu viu ali na apresentação, ela é válida para o R2, para os vetores do R2, né? E tem uma definição semelhante para os vetores do R3. Em outros conjuntos, essa definição vai ser modificada, vai ser um pouquinho diferente. Tá. Aí, deixa eu só compartilhar aqui. Aí, entre segundo e terço, eu vi até aqui, né? Você ouviu os exemplos. Aí, peraí que deu uma travada. Aqui. Não, tá ótimo. Aí, deixa eu ver. Seria isso. Aí, hoje, eu entraria nesse coeficiente de Fourier. Tá, tranquilo. Então, nessa nossa conversa, assim, né, que são vários conceitos que tu está trabalhando aí, pensa assim, que conceitualmente, tá? Aí se tu tiver condições de procurar algum material complementar, né, tu vais ver que as bases que são ortogonais, tá? Elas são melhores de trabalhar matematicamente do que aquelas bases que não são ortogonais. Tá? Sim. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, né? A preferência, e claro que isso aí, né, tem que pensar assim, mas como é que se chegou, né, nessa conclusão? Isso é o resultado de uma série de estudos. Então, ao longo do tempo, né, as pessoas tentaram diversas soluções para os problemas. Então, foi se percebendo que, quando a gente consegue trabalhar com bases ortogonais, a gente consegue soluções de modo mais rápido, mais fácil, do que quando as bases não são ortogonais. Bom, então, qual é a conclusão? Bom, então vamos, né, tentar trabalhar sempre que possível com as bases ortogonais. Sim. Né? Porque eu penso assim, um primeiro problema, aí a pessoa viu que base ortogonal era melhor. Aí teve um segundo problema, base ortogonal é melhor. Bom, então, na média, né, a maior parte dos problemas é preferível trabalhar com as bases ortogonais. Só que nada é de graça, né, João? Às vezes, para tu conseguir, porque às vezes a base pode, tu tem uma base dada num problema que ela não é ortogonal, tá? Aí o que tu pode fazer? Tu pode transformá-la numa base ortogonal. Existe um processo, chama-se processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ele pega uma base que não é ortogonal e transforma numa que é. Entendeu? Então, isso também existe. Isso também é possível fazer quando for necessário. Tá? Mas isso seria numa etapa posterior. Tá? Então, o que eu acho que tu pode fazer para te ajudar a compreender melhor esses exemplos aí? Eu não sei se tu teria algum livro de vetores aí contigo. Putz, pior que não, professor. Não? Tá. Mas tu disse que costuma ir ali no centro esportivo, ali tu pratica alguma atividade? Eu vou na academia ali durante a semana, inclusive
Eu já até peguei o livro lá que o senhor pediu, Aham, do tá. E Moretti. tu vai regularmente ali, então. Uhum, sim. É. Então, eu vou dar uma olhada aqui em algum livro de vetores para te dar uma referência. Aí tu pode fazer Uhum, o mesmo processo, tu reserva, só para fazer uma pequena revisão assim de sim. representação de Uhum, vetores do R2 e do R3, eu acho que isso vai te ajudar a uhum. compreender esses conceitos aí. Pode Tá, ser? tranquilo. Aham, tranquilo. Tá. Não, beleza, então. Não, e eu acho que é melhor ir assim, João. Vamos indo devagarinho, Uhum, porque não uhum. adianta acelerar o processo que a cabeça da gente não consegue. Não assimila, né? Não adianta, né? E Uhum. nem tem porquê. Tá? Tá, Vamos, tranquilo. né, trabalhando aí na medida das possibilidades. Então, eu vou pensar aqui no. Eu tenho alguns livros que eu sei que são bons livros, eu vou te dar uma dica ali pelo, Uhum. pelo e-mail. Aí tu faz aquele Tá. processo, reserva lá aí depois retira. Aí o senhor acha que eu faço alguns cálculos com esses conceitos aqui, só para fixar, A gente talvez podia não fazer sei. o seguinte, ó, eu podia fazer. Eu acho que eu tenho alguns livros aqui em casa. Eu seleciono, inclusive, talvez algum poucos exercícios para trabalhar esse Uhum. conceito de bases ortogonais, sabe? Eu acho que talvez Uhum. seja interessante Uhum. fazer isso antes de seguir em frente Tá. aqui com o texto dos coeficientes Fourier, tá? Tá, então isso aqui daí eu dou uma pausa agora. Isso. Aguarda aí que Tá. em seguida eu te mando essa sugestão bibliográfica aí. Tá bem. E a questão aqui do livro seria mais para frente, né, essa Isso, análise. porque esse Tá. livro aí, a gente vai começar a trabalhar com ele quando tu disser assim, professor, esse conceito aí de ortogonalidade, essas coisas aí, para mim já está bem claro, e aí a gente faz esse Uhum. avanço aí. Tranquilo. Tá bem. Bom? Uhum. Então Obrigado aí, tá, João. professor. Beleza, Um então? abração. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.